Bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite, agradecer ao Bruce pelo convite. E, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre evolução. E nossa apresentação de hoje se chama O Privilégio de Darwin e a Lógica da Vida. Então, eu queria começar hoje com uma frase que foi escrita quando, em vários eventos ao redor do mundo, se comemorava 100 anos de publicação da Origem das Espécies, o livro maior de Darwin. Isso foi, então, em 1959. Eu ainda não era nascido, mas, naturalmente, eu li essa frase depois e eu nunca esqueci. E essa frase, então, dizia: 100 years without Darwin are enough. 100 anos sem Darwin já são o bastante. E ela foi escrita por um geneticista chamado Herman Miller. E, como as grandes frases, quanto mais eu pensava nela, mais eu percebia o que ela queria dizer. Mais eu descobria riqueza de sentido naquela frase. O quanto a nossa cultura tem sido extremamente bem-sucedida em se recusar a engolir o que Darwin tinha a nos dizer. Então, esse é o tema da palestra de hoje, beleza? Ok? E eu queria começar, na verdade, claro, falando de Darwin. Então, esse é o Darwin... desculpa. Esse é o Darwin, meu gato. Mas não era desse Darwin que eu queria falar. Era desse daqui. E esse é o cara. Definitivamente, esse é o cara. E essa é a casa do cara. Casa do cara, Down House. Eu tive sorte de visitar isso, e essa foi a casa onde Darwin morou praticamente os últimos 40 anos da sua vida. Ele voltou da viagem ao redor do mundo com o Beagle, que todos vocês já ouviram falar, voltou em 1836, e depois disso ele nunca saiu da Inglaterra, nenhuma vez. E ele praticamente não se afastou de Londres, de periferia. Down ficava perto de Londres, Então, os livros dele, Origem das Espécies, tudo foi escrito aí. Mas as ideias da Origem das Espécies não nasceram aí. As ideias nasceram aqui. Sandwalk. Sandwalk é um caminho de terra de uns 800 metros que faz uma volta atrás da casa de Darwin. E Darwin era um cara extremamente metódico. De manhã ele respondia correspondência, cuidava de assuntos da casa, ele almoçava, dava 2 ou 3 voltas no Sandwalk, invariavelmente, depois de todo o almoço, e depois voltava para casa de tarde e escrevia. E quando eu estive lá, eu dei uma volta no Sandwalk para ver se passava alguma coisa por osmose, mas não funcionou muito não. E aí, quando ele voltou, na verdade... Depois que ele voltou, ele demorou 23 anos para publicar A Origem das Espécies. Muitos de vocês devem saber que existe para cientistas uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, que é uma bolsa que é ganha por cientistas que publicam muitos artigos, etc. E Darwin jamais ganharia uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Darwin demorou 23 anos para escrever o livro. É claro que ele publicou várias coisas no caminho, umas coisas menores, mas ele não estava muito preocupado com isso. O Darwin era de uma família bastante rica e ele deu o golpe do baú, casou com uma mulher de uma família muito mais rica ainda, que era Wedgwood. Ele casou com a Emma Wedgwood, que era dona daquela família dela, era dona da cerâmica Wedgwood, que até hoje é uma das principais fábricas de cerâmica do mundo. E então ele não tinha muita preocupação de viver disso, e ele tinha todo o tempo para responder à questão dele. E como nasceu a questão dele? É muito interessante que, se vocês forem ler o diário do Beagle, da viagem do Darwin, vocês não vão ver nenhuma menção à seleção natural. A lenda diz que seleção natural, a ideia de percepção de como funcionava a seleção natural, nasceu para Darwin da estada dele das Galápagos, observando os tentilhões, lá as diferenças entre os tentilhões e as tartarugas. Mas, se você for olhar no diário do Beagle, não existe absolutamente nenhuma menção à evolução na estada das Galápagos.
As menções de evolução começam a aparecer nos últimos meses da viagem, depois da escala que ele fez na cidade do Cabo, na África do Sul, quando já estava voltando para a Inglaterra com o Beagle, depois de tudo isso. E quando ele esteve na cidade do Cabo, ele fincou pé com o capitão que ele queria, porque queria visitar e conversar com Sir John Herschel. E John Herschel, quer dizer, hoje em dia essa tietagem pode parecer uma coisa estranha, quer dizer, todo mundo sabe quem é Charles Darwin e quem foi John Herschel. Mas John Herschel, na época, Charles Darwin era um naturalista jovem, completamente desconhecido, não tinha publicado nada ainda, e John Herschel era um grande astrônomo, filho de William Herschel, que tinha descoberto o planeta Urano, e John Herschel tinha, entre outras coisas, descrito e batizado 11 luas do Sistema Solar, de Saturno e de Urano. Então, era um cara, um cientista super conhecido na Inglaterra, coisa e tal, e Darwin queria, porque queria visitar ele e conversar com ele. E quando conversou com ele, o diário do Beagle não diz o que aconteceu nesse dia. Quando Darwin, na verdade, conclui o diário do Beagle, o único autor que é citado na conclusão do diário do Beagle é John Herschel, por causa dessa conversa. E pela razão mais estranha do mundo, porque John Herschel criticou Charles Lyell, que tinha sido mentor de Darwin, que tinha sido o cara que tinha criado a geologia moderna, por mostrar como montanhas, rios, etc., se formavam pela lenta ação gradual de processos que atuam hoje em dia. Tá? E, então, Herschel perguntou para Darwin, que tinha sido discípulo do Lyell, perguntou para Darwin, mas por que Lyell não usou esse método do gradualismo para resolver esse mistério dos mistérios, origem de novos seres vivos sobre a Terra? Então, Herschel perguntou para Darwin, por que você não faz isso? Por que você não usa o gradualismo para tentar entender, resolver o mistério dos mistérios, origem de novos seres vivos sobre a Terra? E Darwin topou o desafio. E pelo resto da sua vida, essa foi sua única pergunta. Tentar entender o que naquela época era o mistério dos mistérios, origem de novos seres vivos sobre esse planeta. Tá certo? E Darwin é um desgraçado, um miserável, porque ele respondeu essa pergunta. Ele foi o cara que primeiro entendeu isso. Né? É óbvio que eu tenho inveja de Darwin, todo biólogo tem inveja de Darwin. Ele respondeu a maior pergunta da nossa ciência. Nunca vai haver uma pergunta tão grande para ser respondida. Esse foi um privilégio que só ele teve. Agora, todos nós que viemos depois dele, todas as gerações que vieram depois dele, têm um imenso privilégio que a gente não aproveita, que é entender o mundo através da maneira de pensar que ele nos passou, através do desconhecimento, do entendimento, da compreensão que ele nos passou. Nós podemos olhar para a natureza à nossa volta e entender por que as coisas são como são. E a esmagadora maioria da humanidade desperdiça esse privilégio. Porque a esmagadora maioria da humanidade não entende como funciona a evolução por seleção natural. Ou tem noções completamente distorcidas ou caricaturais. Então, a maioria de nós, esmagadora maioria, não entende como funciona a evolução por seleção natural. Tá? Então, esse é o objetivo aqui. Eu não vou falar de evolução como um todo, eu vou falar apenas de seleção natural. Tá certo? Que é um processo muito importante, é o processo fundamental que Darwin descobriu. Tá certo? Não esgota o campo da evolução. Né? Obviamente, é bem conhecido que Darwin não respondeu a pergunta que era o título do seu livro, Origem das Espécies, porque como espécies se separam formando espécies novas, espécies que estão evoluindo em caminhos diferentes, se separam formando espécies novas, é especiação, isso só foi entendido no século XX, beleza? Okay? Mas Darwin entendeu como ocorria a mudança evolutiva dentro de cada população e cada espécie, tá certo? Do qual seleção natural também não é o único processo. Existe deriva gênica, existem outros processos, mas seleção natural é o processo principal, beleza? Vamos então falar sobre seleção natural, o que seria seleção natural. E aí, para definir seleção natural, vou dizer para vocês que seleção natural é VHSTA. Tá definido? Posso seguir em frente? Então, existem várias maneiras de definir seleção natural, mas uma maneira que eu gosto bastante, que tem sido bastante usada hoje em dia, é dizer que seleção natural é um processo em 5 etapas,
que atendem pelas letras VHSTA. Tá certo? Então, aí, V está para variação. Tá? Então, variação é uma propriedade de qualquer população biológica. Qualquer organismo de qualquer coisa que você colete, que você veja uma população, você vai ver que os indivíduos variam entre si. Tá? Então, vocês têm, por exemplo, esse exemplo aí no litorina. Litorina é um gastrópodo, né? Pequeno de costão rochoso, que ocorre em outras espécies aqui no Brasil, né? E vocês veem claramente a variação. Qualquer população de qualquer organismo, você vê isso. E não precisa ir muito longe. É só vocês olharem dentro dessa sala que a gente está aqui agora, né? Uma população amostral da espécie Homo sapiens, e vocês percebem que existe uma imensa variação. Tá certo? Isso é propriedade de qualquer população, é a primeira lição fundamental da biologia. Tá? Então, isso a gente sabe o que acontece. A segunda coisa é hereditariedade. O H está para hereditariedade. Então, quando eu falo em hereditariedade, eu não estou falando que os filhos são iguais aos pais. Eu estou falando apenas que os filhos são mais parecidos com os pais do que com o indivíduo tomado ao acaso dentro da população. Vocês estão me acompanhando? Beleza? Então, os filhos são mais parecidos com os pais do que com o indivíduo tomado ao acaso dentro da população. Isso é tudo que a gente precisa. Tá? Então, você tem variação, e essa variação é transmitida hereditariamente. A terceira coisa é a seleção em si. Então, nesse exemplo aí, vocês têm, por exemplo, ratinhos brancos. Existe uma variação na população, onde você tem ratinhos brancos e cinzas vivendo num ambiente cinza. E vocês têm um predador, no caso uma ave de rapina, e essa ave de rapina tem muito mais facilidade para localizar ratinhos brancos contra o fundo cinza do que ratinhos cinzas, tá certo? É claro que, como a gente viu da hereditariedade, o ratinho ser branco ou cinza tem uma base genética nisso. Então, ao selecionar o fenótipo, né, dos ratinhos cinzas, removendo preferencialmente os ratinhos brancos, você também está selecionando os genes que produzem ratinhos cinzas, tá certo? Com isso, você está aumentando a frequência desse gene na população em relação ao gene que produz ratinhos brancos. Tá certo? Até um ponto que o gene que produz ratinhos brancos vai desaparecer e você só vai ter ratinhos cinzas na população. Isso é seleção natural, né? É a maneira como isso funciona. E Darwin, na verdade, ele, quando escreveu A Origem das Espécies, um capítulo inteiro da Origem das Espécies, se a memória não está me falhando, o capítulo 2, Variação de Animais sob Domesticação, é um capítulo que praticamente todo falando de pombos. Pombos criados por criadores de pombos na Inglaterra. E o Darwin era conhecido, principalmente em volta de Downey, como aquele chato que vivia enchendo o saco dos criadores de pombos com perguntas. E querendo saber como o cara tinha produzido um pombo com aquela característica. Tinha gente que produzia por diversão pombos com as características mais variadas de tudo, né? E produziam isso através de um processo chamado seleção artificial, que era simplesmente, se você queria produzir um pombo com um peito maior, você simplesmente selecionava aqueles pombos dentro da variação existente que tinha peitos maiores e deixava só esses reproduzirem, beleza? Ok? Da mesma forma, se você quisesse uma garganta diferente, ou uma cauda, né, com características diferentes, um peitoral, ou o que fosse. Então, esse processo, Darwin percebeu, é exatamente análogo à seleção natural. Vocês percebem? Seleção artificial e seleção natural é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, na seleção artificial, quem decide quem vai reproduzir ou não e, portanto, passar os genes é o criador de pombos, no caso, tá certo? Na seleção natural, quem decide, metaforicamente, quem passa os genes ou não é o ambiente, tá certo? Essa é a única diferença. E Darwin percebeu que era exatamente a mesma coisa. E por isso ele estudou isso com tanto detalhe e exemplificou isso no livro dele com tanto detalhe, né? E o poder desse processo é colossal, e a gente não repara isso, mas se a gente for ver, por exemplo, cachorros, raças de cachorro são todas descendentes de um único ancestral, de um único cachorro, do lobo, né, que deu origem a tudo isso, e que os humanos foram tomando ao longo de poucos milhares de anos, de poucos mil anos, e modificando das formas mais variadas, justamente selecionando as características que te interessavam, as características que as pessoas queriam desenvolver em cada raça.
E alguns poucos milhares de anos de seleção artificial produziram um fila brasileiro e um chihuahua, a partir do mesmo ancestral, e um bacê, e um husky siberiano, e um vira-lata, o que vocês quiserem imaginar, tá certo? Então, tudo isso com poucos milhares de anos de seleção artificial, tá certo? Então, isso mostra o poder disso, né? Desse processo. O quarto processo, então, a quarta letra se refere ao tempo. O tempo geológico. O tempo geológico, quem primeiro percebeu isso foi o próprio mentor de Darwin, foi Charles Lyell, que percebeu que deposição de sedimentos, erosão, etc., só poderiam ser explicados por intervalos de tempo fabulosamente grandes. E hoje a gente sabe que o nosso planeta tem cerca de 4,6 bilhões de anos de idade e que a vida tem aproximadamente 3,5 bilhões de anos de idade. Então você está falando em 3,5 bilhões de anos para as coisas acontecerem. É muito difícil para a nossa mente imaginar o que é 1 milhão de anos ou 1 bilhão de anos, porque a nossa mente não evoluiu para lidar com esse tipo de grandeza. Nós entendemos muito bem o que é uma semana, um mês ou um ano, mas nós não entendemos o que é 1 milhão de anos. Assim como nós entendemos o que são 100 metros ou 20 metros, mas você não consegue visualizar o que é um ano-luz, que é a distância que a luz percorrendo 340 mil quilômetros por segundo vai percorrer em um ano. Tá certo? Você não consegue visualizar o que é um ano-luz. Algumas vezes, quando eu dou essa aula, antes da aula, eu passo um barbante por todo o contorno da sala. Eu passo um barbante, amarro, colo um barbante no chão e assinalo perto do final do barbante um fato histórico de extrema importância. Então, eu calculo quanto seria o intervalo, né, e eu assinalo, normalmente eu uso a conquista do título de campeão mundial pelo Flamengo em 1981, né, e aí eu calculo a distância, faço um tracinho de caneta finíssimo e digo para as pessoas, isso é a distância que nos separa da conquista do título mundial pelo Flamengo em 1981. E o barbante todo, na sala toda, é 1 milhão de anos. Tá certo? Para as pessoas visualizarem, né? Então, ao longo de escalas de tempo colossais, as características mais favoráveis dos organismos vão gradualmente e lentamente se acumulando. Tá certo? Beleza? E o resultado de tudo isso é adaptação. O resultado de tudo isso é que vão sendo mantidas aquelas características que são favoráveis a você passar genes naquele ambiente. Beleza? Que vão, então, ser mais adaptado em evolução é isso, é você passar mais genes, porque aquela característica lentamente se tornou adaptada ao ambiente. Então, nos próprios tentilhões de Darwin, você tem vários tipos de bico que servem para vários tipos de dieta, desde bicos para quebrar sementes grandes, ou cortar, ou manusear delicadamente sementes pequenas, etc. E se você olhar mais geralmente em aves, por exemplo, você tem bicos que parecem um formão, né? Você tem bicos que parecem um alicate de corte, você tem bicos para quebrar, na verdade, coisas grandes, você tem bicos que parecem tesouras, e esse bicho aqui, ele desenvolveu um bico que mostra que ele é um inventor do hashi, do palito chinês, tá? Esse maçarico aí é provavelmente inventor do hashi, né? Então, tudo isso são bicos adaptados, bem adaptados a diferentes dietas. Isso é uma demonstração da adaptação. A essa altura, vocês devem pensar que provavelmente Darwin é o meu maior ídolo na ciência. Mas não, meu maior ídolo na ciência não é Darwin. Meu maior ídolo na ciência é Thomas Huxley. Thomas Huxley, vocês ouviram falar, alguns de vocês ouviram falar dele, o bulldog de Darwin, né? O defensor das ideias de Darwin, né? E o Thomas Huxley, ele é um cara que ele era 16 anos mais novo que o Darwin, e ao contrário do Darwin, ele nasceu numa família pobre e ele não teve nenhuma educação formal. Na verdade, ele teve 2 anos de educação formal, de escola primária na vida dele. E o cara, com 2 anos de educação formal, o cara conseguiu ser um dos maiores cientistas da sua geração, dos maiores naturalistas da sua geração, por puro autodidatismo. Tá? E era um cara que, entre outras coisas, foi o cara que conseguiu criar a profissão de cientista.
a qual muitos de vocês ambicionam. Huxley foi o Darwin, Galileu, Newton, Darwin, todos eles eram amadores ricos que faziam ciência porque tinham tempo e que gostavam daquilo, mas não viviam daquilo. Huxley foi a primeira pessoa que, através de artigos nos jornais e tudo mais, convenceu o governo britânico que ciência era uma coisa séria demais para ser deixada para amadores e que você precisava pagar pessoas profissionais para viver disso. E conseguiu que isso foi feito. E ele foi um dos primeiros profissionais a ser contratado dessa forma. Paleontólogo, né? E era um brilhante orador, um cara fantástico, fazia palestras que tinha cambistas vendendo ingressos para as palestras deles, eram disputados a tapa os ingressos para as palestras dele, e quando as pessoas começaram a dizer, não, tem que cobrar, botar num lugar mais sofisticado e cobrar caro suas palestras, que vai fazer um monte de dinheiro, eu disse, não, eu quero que minhas palestras sejam aqui, que sejam de graça sempre, porque eu quero que os operários vejam, e não quem pode pagar por conhecimento. Eu quero que os operários vejam minhas palestras. O Huxley, enfim, minha admiração pelo Huxley, eu poderia ficar falando horas do Huxley, mas aí seria outra palestra. Mas o Huxley era um naturalista naquela época, um dos maiores naturalistas do mundo, e um daqueles naturais candidatos a responder aquela pergunta que era o mistério dos mistérios, origem de novos seres vivos sobre a Terra. E Darwin chegou lá primeiro. Darwin era mais velho, não precisava trabalhar para viver, Huxley tinha que ralar o dia inteiro, e Darwin chegou lá primeiro. E quando Darwin chegou lá, então, Origem das Espécies foi publicado em novembro de 1859, e quando ele foi publicado, a primeira edição de 1.250 exemplares esgotou no mesmo dia de publicação. E um dos felizes compradores foi Thomas Huxley. E o que se diz é que, quando Thomas Huxley comprou o livro, ele foi para o quarto dele e não queria sair de lá para comer, não queria dormir, não queria comer, não queria tomar banho, não queria fazer nada. E ele lendo o livro, né? E ele só saiu de lá 2 ou 3 dias depois, quando ele tinha lido o livro todo. E essa altura a família dele, todo mundo já preocupado, né, com aquilo. Né? E quando ele saiu do quarto, perguntava, mas então, o que você achou do livro? Ele falou, que grande estúpido eu fui de não ter pensado nisso antes. Você vê a grandeza do cara. O cara tinha todas as razões para odiar Darwin. O cara é um cara que tinha um pobretão, que tinha ralado a vida inteira e chegou aquele almofadinho ali que não precisava trabalhar, de uma família rica e tinha descoberto antes dele. Ele tinha todas as razões para odiar Darwin. Mas ele teve a grandeza de perceber que não importava de onde tinha vindo aquela ideia. O que importava é que a ideia estava correta. E a partir desse momento ele se tornou o maior defensor de Darwin, o bulldog de Darwin. Darwin nunca defendeu publicamente suas ideias. Tinha horror de palestras, de coisas assim públicas, e o Huxley sempre defendeu para ele. Foi muito mais responsável pelo sucesso das ideias dele do que o próprio Darwin. Bom, então vamos falar um pouquinho, falar uns exemplos de seleção natural, né, para a gente. E aí, então, todo mundo concorda que isso é um exemplo de seleção natural? Vocês estão vendo aí? Espero que não, espero que ninguém concorde, porque isso, enfaticamente, não é um exemplo de seleção natural. Isso é uma outra interação ecológica que se chama briga. Beleza? Briga. Seleção natural, primeiro, ocorre dentro de uma espécie, e não entre espécies. E segundo, tem a ver com a mudança de frequências gênicas dentro de cada espécie. Vocês estão me acompanhando? Beleza? Ok? Existem muitas maneiras, inclusive muitas delas não agressivas, pelas quais você pode aumentar a frequência gênica ou diminuir dentro de uma espécie. Beleza? Ok? Então, isso não tem nada a ver com seleção natural. Tá? Agora, vamos então falar primeiro sobre algumas das coisas que seleção natural não é. Quanto besterol, né? Quantas coisas se escrevem que de seleção natural que, na verdade, ela não tem nada a ver com isso. Né? Por exemplo, as pessoas falam sobrevivência do mais apto. Vamos imaginar alguém que seja bastante apto. Vamos imaginar um cara que seja uma mistura do Rambo com Schwarzenegger, tenha 2 metros de altura, 200 quilos de peso, viva 200 anos. E ele não teve nenhum filho. Qual é a aptidão darwiniana desse cara? 0.
Ele não passou gene nenhum, vocês estão me acompanhando? Seleção natural não tem a ver com reprodução diferencial, não tem a ver com sobrevivência diferencial. Seleção natural tem a ver com reprodução diferencial, vocês estão vendo? A sobrevivência só é importante no sentido de que você precisa sobreviver até o momento que você possa reproduzir e passar seus genes. De resto, seleção natural é um processo de reprodução diferencial. Esqueçam sobrevivência do mais apto, não faz qualquer sentido, não é isso, não é disso que se está falando. A segunda coisa, vocês veem às vezes coisas como que seleção natural seria luta pela vida, natureza vermelha em dentes e garras. Existe uma versão de seleção natural como sendo algo que produza competição, agressividade, ferocidade, associado a muita competição, a coisas ruins, né? Inclusive, eu acho que essa visão é muito produzida, essa visão é muito trazida à nossa cultura por, infelizmente, uma parte das ciências sociais que tem uma disputa com a biologia, tem uma reserva de mercado quanto à explicação da natureza humana, ou seja, não admitir que outra ciência possa contribuir também para explicar a natureza humana, né? Então tem essa coisa de reserva do mercado. E muitas vezes nós estamos passados no ensino médio, tudo uma visão caricatural de seleção natural, como sendo uma coisa que produz agressividade, competição, esse tipo de coisa. Quando uma pessoa vier com essas coisas para vocês, tem um remédio infalível. Você chega para a pessoa e pergunta: você leu Darwin? Invariavelmente vocês vão ver que as pessoas que estão falando isso não leram Darwin. Eles ouviram falar de segunda mão, de terceira mão, de quarta mão, mas não leram Darwin. Tá? Porque, por exemplo, você tem uma coisa na natureza que hoje a gente sabe que é tão ou mais difundida quanto a competição, que é o mutualismo. Né? A gente está cercado de exemplos de mutualismo. As árvores, praticamente todas as árvores, elas têm sementes dispersadas para animais, ou elas são polinizadas para animais. Animais dispersam as sementes dessas árvores, ou animais polinizam as flores, permitindo a reprodução dessas árvores. Todas as árvores que estão ali fora, atrás da gente, não estariam aqui, a maioria das árvores não existiriam onde existem, se não fossem por bactérias fixadoras de nitrogênio associadas às suas raízes. Vocês ouviram falar disso? Essas árvores simplesmente não conseguiriam existir sem isso. Nós, que estamos aqui, não conseguiríamos fazer a nossa digestão do nosso café de manhã, da manhã que vocês tomaram essa manhã, nós não conseguiríamos fazer a nossa digestão se não fosse um monte de bactérias também mutualistas que estão associadas a nós, que estão dentro de nós. Cada um de nós tem uma população de bactérias maior do que a população humana do mundo, e não funcionaria sem isso. O mutualismo está em todo lugar. Agora, aí vocês imaginem, no caso de uma associação mutualística, quanto maior, se a outra espécie está fazendo bem a você, quanto maior for a população da outra espécie, mais bem ela vai estar fazendo para você. Vocês estão me acompanhando? Então você é selecionado para produzir o mais bem possível a outra espécie, que por sua vez é selecionada para produzir o mais bem possível para você. Cadê a natureza vermelha em dentes e garras? Cadê a luta pela vida? Eu não estou dizendo que competição não exista, mas estou dizendo que competição é apenas uma entre muitas maneiras de passar seus genes. E que as maneiras mais comuns de passar seus genes não implicam competição ou agressividade, beleza? Implicam eficiência, implicam processos que podem ser também, por exemplo, dentro de populações de animais e de espécies animais, processos de cooperação. Cooperação também é desenvolvida por seleção natural. Nós pertencemos a um grupo de animais, espero que todo mundo tenha consciência disso, que nós somos animais, quer dizer, eu não sou fungo, eu não sou planta, eu sou um animal, tá certo? Que somos os primatas, que somos eminentemente animais cooperativos, por essência animais cooperativos. Nós cooperamos o tempo todo, somos selecionados para isso tudo. Quem tiver alguma dúvida sobre essas coisas que eu estou acabando de falar, sugeria que lesse um livro maravilhoso que se chama Os Anjos Melhores da Nossa Natureza, de Steven Pinker. Não sei se vocês já ouviram falar de Steven Pinker. É um monstro, um psicólogo canadense, psicólogo evolutivo, e ele tem esse livro maravilhoso sobre as características boas desenvolvidas pela evolução em nós, que se chama, então, Os Anjos Melhores da Nossa Natureza. E, agora, ainda, vamos supor, por um momento, que a seleção natural tendesse a produzir
violência, agressividade, etc. O que não é o caso, que tendesse principalmente a produzir isso. Isso é apenas uma estratégia entre várias outras. Mas vamos dizer que esse fosse o caso. Nesse caso, seleção natural deveria ser um guia para o comportamento humano? A gente deveria seguir isso? Não, não tem nada a ver. Nós temos livre-arbítrio, nós somos livre-pensantes, nós temos uma ética que a gente pode escolher que coisas nós estamos baseando essa ética, tá certo? Nossa ética, os nossos valores. Então, mesmo que fosse esse o caso, não teria que ser nenhum indicador para o nosso comportamento, tá certo? E, além disso, não é o caso. Tá? Isso tudo são coisas produzidas por seleção natural. Então, vocês têm aí dispersão de sementes, vocês têm polinização, vocês têm cooperação, vocês têm bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes de árvores. Tudo isso eu falei para vocês agora há pouco, né? Agora, algumas pessoas ainda falam até hoje em teoria da evolução. Isso é outro equívoco que a gente deve desfazer. Você podia falar em teoria da evolução até o início do século XX. Hoje em dia, não faz nenhum sentido mais falar em teoria da evolução no sentido de uma teoria que a evolução exista, como muita gente até hoje acha que existe uma teoria que a evolução biológica existe. É óbvio que a evolução biológica existe. A evolução biológica é um fato comprovado cotidianamente, muito acima de qualquer dúvida razoável, certo? Então, quando a gente fala aqui na biologia, aqui na biofísica, na bioquímica, nas ciências, quando a gente fala de teoria da evolução, a gente está falando da tentativa de entender em detalhe os mecanismos da evolução. Mas que ela exista não é uma questão há 100 anos. Tá? Quando o médico receita antibiótico para vocês, todo médico decente vai dizer para vocês que vocês não podem tomar antibiótico por mais de 7 dias seguidos. E por que ele diz isso? Porque se você fizer isso, você vai estar desenvolvendo, por seleção natural, resistência no seu patógeno, que você está combatendo com antibiótico, tá certo? No micro-organismo que está criando sua doença, você vai estar, por seleção natural naquele micro-organismo, desenvolvendo resistência ao antibiótico. Tá certo? A seleção natural está funcionando toda vez que você toma um antibiótico. Tá? Você tem, na verdade, por exemplo, uma linhagem de bactérias, né? Você tem variação, você tem bactérias que são suscetíveis a esse antibiótico, e pela variação tem uma bactéria ali que, por acaso, tem um gene que faz que ela não seja suscetível a esse antibiótico. Lembre-se que bactérias, a gente está falando de populações de bilhões. Então, algumas vão ter aquela característica. Você aplica o antibiótico, as outras todas morrem, e aquela que é resistente ao antibiótico sobrevive. E sobrevive e reproduz. E logo, rapidamente, você seleciona em toda a população a resistência a antibiótico. Gente, isso acontece todo dia, isso acontece cotidianamente. Se vocês têm alguma dúvida para isso, eu sugiro também que vocês leiam um livro de um grande evolucionista chamado Richard Dawkins, que depois vou falar mais sobre isso, mas o título do livro em português é O Maior Espetáculo da Terra. E O Maior Espetáculo da Terra, Richard Dawkins coloca para vocês 700 páginas de cabo a cabo de exemplo de seleção natural acontecendo na natureza. Tá certo? Exemplos que já foi demonstrado de seleção natural na natureza. Então, vocês dizerem que existe evolução, uma teoria, esquece. Que existe evolução é um fato. Ok? Beleza? Agora, e também um outro exemplo bastante interessante disso é o estudo do casal Peter e Mary Grant. Peter e Mary Grant é um casal que estudou uma população de tentilhões, na verdade, mais de uma população de tentilhões, mas tem um trabalho muito legal com uma espécie daqueles tentilhões de Darwin que se chama Zoospisa fortis. E eles trabalharam numa das menores ilhas das Galápagos, que é Abenhoe. E eles, nessa ilha, então, eles botaram redes de neblina, coisa e tal, para capturar os tentilhões. E eles tinham naquela época, o tempo todo, durante várias décadas, aproximadamente 95, 90 e tantos % de todos os indivíduos da população capturados, com sangue extraído, DNA extraído, relação feita entre partes do DNA e que caractere eles estavam controlando, e observaram a mudança das frequências gênicas e dos caracteres que esses genes controlavam em relação à mudança ambiental.
certo? Ou seja, foram todos os passos. E eles mostraram coisas espetaculares, né? Peter e Mary Grant, então, eles estudaram na época, teve um evento de laninha, né, seca extrema, em 1977, nas Galápagos, né? E antes a média do bico de Geospiza fortis era 10,68 vezes 9,42 milímetros, quer dizer, comprimento e altura do bico. E depois que houve, então, depois da seca, aumentou a disponibilidade de sementes grandes e duras, de espécies de plantas que eram mais favorecidas, e a geração sobrevivente tinha bicos de 11,07 vezes 9,96 milímetros. Ou seja, a diferença parece pequena, mas como a variância do tamanho de bico é muito pequena, essas diferenças já são estatisticamente significativas. Então, em poucas gerações, eles observaram, como resposta à mudança ambiental, o tamanho dos bicos de tentilhão aumentar. E depois você teve evento de El Niño, e aí você teve enxurrada, você teve em 82, 83 chuvas particularmente fortes, e você observou a reversão da tendência, mostrando que a evolução não é teleológica, não caminha numa direção pré-concebida, tá certo? É oportunista. Adapta os organismos ao ambiente de forma oportunista. E você teve, então, no momento que passam a ser favorecidos bicos para lidar com sementes pequenas e mais delicadas, você reverte toda a tendência e você tem, então, diminuição do tamanho de bico. Isso está mostrado nesses gráficos aqui. Então, vocês têm aí, à esquerda está a Geospiza fortis, à direita está outra espécie de tentilhão que eles também estudaram. Isso é o tamanho dos bicos, ao longo de mais de 3 décadas, vocês estão vendo ali. E ali os pontos pretos são o tamanho dos bicos, e as barrinhas são os desvios padrões. Então, vocês percebem que as variâncias são pequenas e que muitas das diferenças observadas são estatisticamente significativas, está certo? Agora, também um mal-entendido comum aí, que acho que é interessante a gente falar para entender o próprio processo, é o que está sendo selecionado. Porque eu acho que a maioria das pessoas pensa que a unidade de seleção, aquilo que está sendo selecionado pela seleção natural, é o indivíduo. Mas não é. Isso é um equívoco. A unidade de seleção natural é o gene, tá? É o alelo. Alelo é uma alternativa que existe de um gene no mesmo lugar do cromossomo, tá certo? No lugar do cromossomo pode ter vários tipos diferentes de gene ali, e cada um deles é um alelo, tá certo? A unidade de seleção natural é o gene, é o alelo, né? E isso foi proposto justamente no primeiro livro do Richard Dawkins, que se chamou O Gene Egoísta, que foi outro livro que teve uma má reputação por causa do título. A escolha do título foi muito infeliz. Isso foi bem demonstrado quando eu era aluno de graduação, né, aqui no FRJ, e uma vez eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu estou lendo um livro super legal, chama-se O Gene Egoísta. Aí ela pensou um pouquinho e falou: Gene Egoísta? Acho que o seu irmão tem esse gene. Eu falei: não é isso. Na verdade, a ideia do Gene Egoísta é apenas mostrar que a unidade de seleção natural é o gene, não o indivíduo, tá certo? E uma das maneiras de você ver isso, né, quer dizer, assim, antes de tudo, se você pensar assim, no indivíduo que somos nós, no indivíduo que sou eu, o indivíduo que sou eu, no dia que eu der o meu último suspiro, esse indivíduo vai ter desaparecido. Eu não estou passando para as gerações seguintes, tá certo? O que está passando para a geração seguinte são os meus genes, tá certo? Eu tenho 2 filhos. Meus filhos estão passando meus genes para a geração seguinte, tá certo? O indivíduo que sou eu acaba comigo, tá certo? Quando eu for. E isso você vê também um exemplo muito legal com aves, porque o pessoal que trabalha com aves há muito tempo, eles conhecem um fenômeno chamado Helper at the Nest. Helper at the Nest, você tem um casal de aves num ninho reproduzindo, e vocês têm um terceiro indivíduo que é associado ao ninho, mas que nunca faz nenhuma tentativa de reproduzir. E tudo que ele faz é levar comida para aqueles indivíduos que estão no ninho, para aquele casal que está no ninho. Aí você pensa, se a unidade de seleção natural é indivíduo, isso não faz nenhum sentido, vocês concordam? Por que se a unidade de seleção natural é um indivíduo, por que você tem um indivíduo que passa a vida toda sem fazer nenhuma tentativa de se reproduzir, só ajudando outros indivíduos? Mas quando os caras estudaram essa situação geneticamente, eles perceberam que, invariavelmente, o helper é ou irmão ou primo em primeiro grau de um dos indivíduos que está no ninho. Tá certo?
Ou seja, ele está, sim, favorecendo o aumento da frequência dos seus genes através das cópias desses genes presentes no corpo do seu irmão ou do seu primo. Vocês estão me acompanhando? Isso não é espetacular? Isso é espetacular. Isso ocorre o tempo todo, tá certo? Então, na verdade, é claro, está sendo selecionada essa estratégia, esse comportamento foi selecionado justamente porque quem fez esse comportamento deixou mais genes, através das cópias dos seus genes no corpo de seus parentes próximos, tá certo? Então, isso é chamado kin selection, seleção de parentesco, tá certo? Isso é uma coisa que a gente sabe bem que ocorre. Agora, existe outra coisa que é ainda mais espetacular, que ocorre com os insetos sociais, como você tem várias espécies de abelhas, vespas, cupins, etc. Então, por exemplo, em abelhas, vocês sabem que numa geração da colmeia, uma única fêmea reproduz, que é a rainha. Todas as outras fêmeas, que são as operárias, não reproduzem. A rainha é escolhida basicamente ao acaso entre as fêmeas, e é a única fêmea que reproduz, e todas as outras fêmeas não fazem outra coisa que não levar alimento para a rainha reproduzir. E você pensa, pô, se a unidade de seleção natural é o indivíduo, que sentido faz isso? Que sentido faz que a esmagadora maioria das fêmeas de abelha não faça nenhuma tentativa de reproduzir a vida inteira? E aí você entende isso por causa do sistema de determinação de sexo dos insetos sociais, que é um sistema diferente do nosso. O nosso é diploide nos dois sexos. O que quer dizer ser diploide? Tanto homens como mulheres têm dois jogos de cromossomos, tá certo? Tem dois genes. Insetos sociais, o que acontece? As fêmeas têm dois jogos de cromossomos, são diploides, mas os machos, que são os zangões, que são de vida livre, voadores, etc., têm um conjunto só de cromossomos, são haploides, são N. Então, quando você tem o parentesco de uma mãe, de uma abelha, com a sua filha, esse parentesco que você vai ter é de 50%, porque a filha vai ter 50% dos genes que vai ter dela e 50% dos genes do zangão que acasalou com a rainha, tá certo? Beleza? 50% da fêmea e 50% do macho. Então, seu parentesco com a filha é 50%. Só que qual é o parentesco entre irmãos? Entre irmãs, no caso. Parentesco entre irmãs. Você vai poder ter um dos dois cromossomos da sua mãe. Portanto, pelo lado da mãe, teu parentesco é 50%. Mas o macho é haploide, vocês estão lembrando? Então, pelo lado do macho, todas as irmãs são geneticamente idênticas. Então, na verdade, a similaridade genética de uma operária com a sua irmã é 75%. Beleza? Com a sua filha, seria 50%. Aí você pensaria, se você, em termos de lógica de seleção natural pura e simples, o que compensa mais? Você investir na sua própria reprodução, se sua filha tem 50% de parentesco genético com você, ou você investir na reprodução da sua irmã, se sua irmã tem 75% de parentesco genético com você? Você concorda que faria mais sentido investir na reprodução da irmã? Isso parece bonito demais para funcionar na realidade? Parece, mas existe. Colmeias de menópolis sociais são exatamente isso. Tá certo? Beleza? Então, isso é uma demonstração cabal que a unidade de seleção natural não é o indivíduo. A unidade de seleção natural são os genes que estão dentro de nós. Beleza? E agora, então, eu vou só tirar algumas dúvidas nessa parte final. Vou tentar responder a 4 perguntas. Uma delas é uma incompreensão clássica de seleção natural, que às vezes a gente encontra, né, por aí, e que as pessoas falam, como é que pode um organismo complexo ser produto do acaso? Né? Produto de... Né, as pessoas imaginam erroneamente que seleção natural seja o acaso, obviamente não é, mas a gente vai falar justamente disso, mas as pessoas pensam que seleção natural é o acaso, que evolução é o acaso, e como é que pode ser um organismo complexo produto do acaso? E essa incompreensão, ela foi incrivelmente expressa na revista Science, que é a revista científica mais importante do mundo, por um dos grandes cientistas do século XX, um grande astrônomo, Sir, cavaleiro do Império Britânico, né, um dos grandes nomes da astronomia, da astrofísica no século XX, que foi o Fred Hoyle. E o Fred Hoyle se juntou com a má companhia de um cara chamado Wickramasinghe, que deve ter desviado ele do bom caminho, e eles, que são astrônomos, escreveram um artigo na Science dizendo que eles não conseguiam
conceber como seleção natural podia produzir um organismo complexo, porque a probabilidade de seleção natural, ao acaso, produzir um organismo complexo era a mesma de um furacão passando sobre um ferro velho produzir um Boeing 747, um jumbo, né? Então, sendo o Fred Hoyle, um cara com status científico num cara desse, qualquer espirro que o cara dá, os caras publicam, entendeu? Então o cara falou uma besteira dessa e os caras publicaram uma carta na Science dizendo isso aí, né? Agora, aí para mostrar o equívoco da ideia deles, para mostrar por que isso é um besterol, eu, que sou muito ruim de computador, de programação, dessas coisas todas, sou muito pré-tecnológico, então eu resolvi fazer uma ideia que foi proposta pelo Richard Dawkins no livro O Relojeiro Cego, que é outro livro maravilhoso. E ele, então, a ideia seria comparar essa seleção em única etapa versus a seleção natural. Porque o que acontece? Na seleção natural, a mutação é o acaso. Mutação que você vai ter, seus genes vão mudar ao acaso por energia, por impacto, por várias coisas. Eu aqui estou tendo um monte de mutações nesse momento, tá certo? O que não tem qualquer importância, porque são no tecido somático. Isso aqui não vai passar para os meus descendentes, tá certo? Não está nas minhas células reprodutivas. Mas por impacto você tem mutações, por calor você tem mutações. Isso é o acaso. Agora, a questão é que as mutações que passam para a geração seguinte não é o acaso. São aquelas que são bem ajustadas ao ambiente. Vocês estão me acompanhando? O que é tudo menos acaso. Então, a seleção natural tem uma fonte de variação ao acaso e, dentro disso, ela seleciona o que serve em várias etapas cumulativas. Vocês estão me acompanhando? Seleciona o que dá certo e vai selecionando, de uma forma completamente não casual, aquilo que dá certo ao longo de várias gerações sucessivas. Então, eu tentei comparar, pela ideia do Hoyle e Wickramasinghe, que seria uma única etapa ao acaso, tá, com a seleção natural. E, então, como esses dois processos poderiam produzir essa frase aí, esse verso, que é o segundo verso do disco, que eu mais gosto, provavelmente, em todos os discos, toda a música que eu ouvi na minha vida, que é Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Né? Essa obra-prima maravilhosa. E o segundo verso da música Brief, o segundo verso do disco, né, na música Brief, então, Don't be afraid to care. Não tenha medo de se importar. E aí eu resolvi ver quanto demoraria para a gente produzir isso, qual seria a chance de produzir isso ao acaso, em uma única etapa, e qual seria a chance de produzir isso por seleção natural. E esse verso aqui, então, ele tem 23 posições, cada posição é uma letra, tá certo? Ou um espaço vazio, uma letra apóstrofe ou espaço vazio. Então, tem 23 posições aqui. Cada uma dessas 23 posições, você tem 28 possibilidades de ocupar essa posição, que são as 26 letras do alfabeto inglês, o apóstrofo e o espaço vazio, tá certo? Então, são 28 possibilidades. E quanto você esperaria, qual seria a probabilidade de produzir essa frase ao acaso em uma única vez? A chance de acertar em cada posição é 1 sobre 28. Então, a probabilidade de produzir isso ao acaso de uma única vez é 1 sobre 28 elevado a 23. Tá? 1 sobre 28 elevado a 23 é menos do que 1 sobre 10 elevado a 30. Vocês têm ideia quanto é 10 elevado a 30? 10 elevado a 30 é um número colossal. Então, a probabilidade de você fazer isso ao acaso de uma vez só é uma probabilidade infinitamente pequena, tá? Absolutamente ínfima, tá? Muito pequena. Agora, para ver a probabilidade de produzir isso por seleção natural, como funcionaria produzir isso por seleção natural, o que eu fiz? Eu peguei, botei 23 espaços desenhados em cima de uma mesa, fiz 28 papeizinhos com as possibilidades que existem, liguei 3 estagiários de iniciação científica na tomada e pedi para eles irem botando os números ali nas posições e com a seguinte regra: quando caísse uma letra certa na posição certa, você mantinha. Tá certo? E quando caía uma letra na posição errada, você continuava rodando, tá certo? Mas o que era acertado era mantido, porque isso é o que a seleção natural faz. Isso é o que a seleção natural faz com adaptação ao ambiente. Então, na linha 1, na primeira tentativa, nós obtivemos isso aqui. Não tem nenhum sentido. Na linha 11, nós obtivemos I,
a última letra está correta. Na linha 21, Yomp be afraid. Na linha 31, Yomp be afraid. Na linha 41, Yomp be afraid to kill me. Na linha 51, Don't be afraid to cry. Na linha 101, Don't be afraid me to care. Só tem uma letra na posição errada ainda, que é o M. Tá vendo? Que está aqui, tá? Como muitas vezes pode acontecer em seleção natural, como pode acontecer no mundo real, demorou a pintar a mutação adequada, mas na 137ª tentativa, Don't be afraid to care. Tá certo? Então, numa coisa tão simples como isso, que seria equivalente a um organismo com 23 genes, a seleção natural foi 28 ordens de grandeza mais rápido do que o acaso. Vocês estão me acompanhando? A seleção natural foi 28 ordens de grandeza mais rápido que o acaso, num caso extremamente simples como esse. Então, se alguém chegar numa mesa de bar e dizer para vocês que evolução é o acaso, ou seleção natural é o acaso, vocês podem, com toda segurança, dizer: você está falando a maior besteira que eu já ouvi. Tá certo? Seleção natural não tem nada a ver com acaso. Tá certo? Um processo cuja primeira etapa é o acaso e a segunda não, é muito mais perto do não acaso do que do acaso. E, bom, outra coisa que a gente aprende, né, quando a gente aprende evolução, vocês vão aprender, que a maioria das mutações são prejudiciais. E por que a maioria das mutações são prejudiciais? Você pode entender isso? Eu me lembro que eu fiz aqui uma disciplina, né, chamada Genética Evolutiva, com um professor muito bom que tinha aqui na genética, chamado Lee Bernard Klaxko, e ele fez essa pergunta na prova. E a resposta que eu dei na prova foi uma resposta que ele gostou tanto, que me deu mais do que o valor da pergunta, né? E eu acabei guardando a resposta. Né? E a resposta que eu dei à pergunta dele foi o seguinte: imagina que você tem 2 jogadores de xadrez jogando a final do campeonato mundial e, de repente, um louco que nem sabe jogar xadrez sobe lá no palco, pega uma peça das brancas e faz um movimento inteiramente ao acaso. Aí os 2 jogadores, imediatamente atônitos, olham para o juiz do confronto e o juiz diz: a regra é clara, estava na vez das brancas jogarem, o movimento que foi feito está dentro da regra do xadrez, o movimento é válido. Aí eu pergunto para vocês, qual é a chance do movimento feito pelo louco, ao acaso, beneficiar, ser indiferente ou prejudicar o jogo das brancas? A chance é muito maior de ser prejudicial. Por quê? Porque o jogo, assim como o organismo, ele é constituído de um monte de partes coadaptadas. As peças estão numa posição que não tem nada de acaso. As peças estão na posição que o cara pensou para elas estarem se protegendo, para elas estarem armando ataques, para elas estarem colaborando umas com as outras. Nesse momento, por exemplo, o movimento das brancas valeu e as brancas estão com um bispo sendo atacado. O movimento ao acaso provavelmente não vai proteger esse bispo, tá certo? Você vai perder esse bispo num jogo de alto nível de xadrez, uma peça a menos é desistência. Se você está jogando com outro jogador do mesmo nível que você, uma peça a menos é desistência, perdeu. Então, esse tipo de coisa, né, você vai ter uma probabilidade muito pequena, porque o que foi feito ao acaso não vai encaixar com a história anterior. Não vai encaixar com o conjunto coadaptado que é o teu jogo, beleza? Então, por isso, a maioria das mutações vão ser prejudiciais. Se for um movimento completamente neutro, ali, um peãozinho da torre, coisa e tal, ainda assim ele vai ser prejudicial, porque representa perda de tempo. E num jogo de alto nível, você pode ser derrotado simplesmente por perda de tempo, por passar a iniciativa para o teu adversário. Tá? Aí vocês podem ter uma pergunta bastante interessante, mas não é possível que o movimento do louco tivesse melhorado o jogo das brancas? É. Em última análise, é por isso que a evolução ocorre. Vocês estão me acompanhando? Porque poucas mutações são favoráveis e essas são preservadas. Tá certo? Por que preto e amarelo na natureza é sinal de perigo? Vocês sabem que na natureza, organismos das mais diferentes linhagens, não relacionadas, não próximas uma da outra evolutivamente, como sapos, vespas, abelhas, cobras, etc., têm uma coloração preto-amarelo, que é uma coloração que indica perigo, é uma coloração de advertência.
né? Os bichos que têm essa coloração de preto e amarelo, normalmente eles são venenosos, ou peçonhentos, ou perigosos de alguma maneira. Você poderia pensar, por que na natureza preto e amarelo convergiu para ser uma coloração de perigo, né? E aí você imagina o seguinte, vamos imaginar que você tivesse um pássaro que preda vespas, tá? Vespas com ferrão, uma espécie de vespa com ferrão. E aí o que acontece? Um encontro entre o pássaro e a vespa é prejudicial para ambos, porque a vespa provavelmente vai morrer. Agora, um pássaro de 12 gramas tomando uma ferroada, a chance dele morrer também é muito grande, tá? Ou pelo menos de ficar aleijado para o resto da vida. Então, não interessa nem para a vespa ser atacada pelo pássaro, nem o pássaro atacar a vespa. Então, o que acontece? Acontece uma coevolução, no sentido que aquela vespa desenvolve uma coloração que é mais fácil de ser reconhecida pelo pássaro, desenvolve um condicionamento ao longo de um monte de milhares de gerações, tá certo? E serem mais bem-sucedidos em passar seus genes àqueles pássaros que evitaram vespas, e serem mais bem-sucedidos em passar seus genes às vespas que conseguiram avisar os pássaros, vocês estão me acompanhando? E a vespa desenvolve, então, um sistema de coloração que basicamente tem uma cor muito viva, que ela é destacada pelo contraste com o preto, tá certo? Ok? Isso é um sistema de advertência. Podia ser uma combinação de cores mais bonita, coisa e tal, podia ser preto e vermelho, que seria muito mais bonito, mas, por acaso, evoluiu o preto e amarelo. Então, agora, aí você tem, o que acontece? Você tem uma outra vespa que também é predada por esse pássaro. E essa vespa, então, pode desenvolver, por coevolução, desenvolver um instinto no pássaro para evitar a cor dela. Epa, o instinto já existe, vocês estão percebendo? O instinto no pássaro já existe para evitar a cor preta e amarela. Muito mais fácil do que você desenvolver um novo instinto a partir do zero, é você se associar a esse instinto existente. Você também tem a mesma cor preta e amarela que o pássaro já reconhece como símbolo de perigo. Vocês percebem? Então, um monte de espécies vão convergindo para a mesma cor preta e amarela. Isso, em evolução, chama-se mimetismo milleriano. Tá certo? É um exemplo belíssimo de seleção natural em ação. Tá? Outra coisa, isso aí é para desmontar aquele besterol de design inteligente, aquelas coisas lá, que obviamente é um criacionismo com um novo nome e que não faz nenhum sentido, né? E a seleção natural simplesmente não funciona dessa forma. A natureza simplesmente não funciona dessa forma. E um dos exemplos maravilhosos disso é o nervo laríngeo da girafa, né? Então, na girafa, o nervo laríngeo, né, o nervo laríngeo da girafa, ele passa por baixo da aorta, tá? E é um nervo, na verdade, que ele está ligando o cérebro à laringe. Quer dizer, ele está ligando uma coisa que está aqui, que é o cérebro, para uma coisa que está aqui, que é a laringe, tá certo? Agora, o nervo laríngeo da girafa, ele vai lá embaixo, passa por todo o pescoço, todo o comprimento do pescoço da girafa, dá a volta por baixo da aorta e sobe todo o tempo e vai para a laringe. E tem 5 metros de comprimento de nervo para fazer um trajeto de 10 centímetros. Que diabo de design inteligente é isso? Mas, na verdade, o que acontece? A girafa teve ancestrais de pescoço curto, vocês estão me acompanhando? O nervo laríngeo sempre passa debaixo da aorta, o nosso também, qualquer mamífero passa debaixo da aorta, o nosso também, né? Então, à medida que na linhagem evolutiva da girafa os pescoços começam a crescer, seria preciso uma mutação extremamente complicada, extremamente improvável, para você fazer que o nervo todo migrasse de uma vez para o outro lado da aorta. Vocês estão me acompanhando? Agora, é muito fácil você ter mutações incrementais que vão lentamente aumentando o tamanho do nervo. E ele continua passando na aorta e dando a volta e indo lá para cima, tá certo? Então, quando diz a seleção natural é perfeita, não acreditem que a seleção natural é perfeita. A seleção natural, obviamente, nós somos cheios de imperfeições. Nós temos siso, que é, né, um resquício da época que a gente tinha mais dentes, tá certo? O siso é imperfeito, o cóccix é imperfeito, não serve para nada também, é um vestígio da época que nossos ancestrais tinham rabos, etc. Tá? O queixo é um resquício do recuo da mandíbula na nossa linhagem, tá certo? É a parte da mandíbula que está recuando por último, e assim vai, nós somos todos imperfeitos. Vocês ainda são mais novos que eu, sou a maioria, mas quando vocês tiverem um pouquinho mais de idade, vocês vão perceber o quanto o joelho é imperfeito.
e por aí vai, tá certo? Então, seleção natural não é perfeita. Ela apenas utiliza o que ela tem da história, do que vem antes, e adapta essas coisas da melhor forma possível, beleza? Então, eu vou alegar para vocês que isso tudo, a gente poder entender essas coisas, permite que a gente olhe para a natureza lá fora e entenda como e por que cada ser vivo é do jeito que é. Isso é um dos maiores privilégios que a gente pode ter, né? Isso abre as portas para o que o filósofo, ecólogo tornado filósofo Daniel Kozlovsky chamou um eterno caso de amor com o mundo natural, né? Você pode, a sua vida toda, estar perguntando coisas, olhando para a natureza à sua volta, perguntando as coisas, entendendo por que as coisas são dessa forma. Isso é o maior espetáculo da Terra. Desgraçado, miserável do Richard Dawkins, que é o título do livro dele, porque ele me roubou esse título, porque eu queria escrever um livro com esse título, mas ele escreveu antes, miserável, desgraçado. Mas isso é o maior espetáculo da Terra, né? Isso é um prazer intelectual como pouquíssimos vocês vão ter na vida de vocês. Isso permite que a gente entenda o mundo e que a gente desenvolva uma ligação, uma percepção e uma ligação com o mundo natural que é muito difícil de obter dessa forma. Que a gente perceba que o mundo natural são todos nossos parentes, né, e que a gente pode entender eles, que nós fazemos parte dos mesmos processos e tudo mais. Tá? Então, a maioria da humanidade hoje em dia simplesmente não aproveita isso. A maioria da humanidade simplesmente está perdendo o show do maior espetáculo da Terra. Então, eu vou alegar para vocês que o mais importante que Darwin nos ensinou não foi qualquer fato que ele tenha nos ensinado. O mais importante que Darwin nos ensinou foi uma nova e maravilhosa maneira de perguntar por quê. O porquê de todas essas coisas. Muito obrigado a vocês.